Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Alessandro Garcia aqui mais uma vez. Vamos direto ao assunto aí para o BI. Nesse caso aqui nós vamos dar uma melhorada numa dimensão de tempo que foi criada através de um DEX e melhorar o código dela. A gente vai trabalhar para que esse código faça referências à tabela FATA para a gente entender o que seria de melhor informamação dentro dessa tabela, tá? E para a gente ter uma curiosidade maior. Vamos lá para vocês entenderem aí. Eu estou com o Power BI aberto aqui. Eu já tinha essa tabela de in-date, ok? Relacionadas a vendas. Aqui eu tinha criado a in-date a partir de um DEX function, ok? Para adicionar colunas. A partir de adicionar colunas, a gente botar uma função calendar com a data inicial e a data final, ano e mês. Mas o que acontece? Se a gente vir aqui para a nossa tabela fato, eu tenho já uma referência do que acontece na minha tabela fato e eu sei que aqui eu só tenho informações do ano de 2013 e 2014, ok? Eu só tenho 700 linhas nesse caso aqui. Então aqui, se você pode ver que eu tenho 4.200 linhas, por quê? Porque eu estou abrangendo desde o primeiro dia que eu coloquei lá, dentro da nossa função, entre 31 de maio de 2011 e 31 de dezembro de 2022, mas não é o que nos interessa nesse caso, tá? Então vamos melhorar a informação e a acuracidade dessa informação dentro da in-date para a gente ter mais facilidades e criar coisas melhores para a gente ter uma tabela mais bem estruturada, ok? Bom, vou excluir para a gente começar a criar do zero, que é para a gente ter facilidade. Vou excluir aqui, tá? Vou excluir aqui, vou excluir a tabela em si, tá bom? Vou excluir do modelo e a gente vai começar do zero aqui, tá? Eu mostrei como estava para a gente ver como vai ficar lá na frente, tá vendo? Não existe mais a tabela. Vim aqui, nova tabela, vou botar aqui in-date. Ok, deixa eu botar aqui. Eu gosto de botar com underline aqui, in-date. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem uma função específica que a gente já estava utilizando lá, que seria, vamos lá, que seria calendar, ok, calendar. E aqui a gente tinha criado, a gente tinha colocado essa função aqui, ó, date, certo? Com os parâmetros de ano, a gente sabe que tem dados de 2013, do mês 1, dia 1, ok? Até date, tá? 2015, vou botar 2015, que eu não sei se até que dia que tá 2014, vou botar 2015, vou botar 2014 mesmo, 2014, mês 12, dia 31, ok? Então eu dou ok aqui, tá mais ou menos como estava antes, só mudei o período de data, mas você vê que a gente continua com aquele problema. A gente não tem certeza se a gente tem informação daqui até lá e a gente também não vai ficar olhando vendas. Nesse caso, nossa tabela de vendas tem 700 linhas, mas ela poderia ter 5 milhões de registros, a gente não tem condições de ver. Então, existem funções mais específicas para a gente utilizar, para a gente não ter que ficar adivinhando esse tipo de informação, que não é o correto, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Vou apertar aqui, vou botar aqui de novo, melhorar aqui a qualidade, aperto Shift Enter, ok? Ele trouxe para a próxima linha. Então, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de eu colocar esse date com uma data específica que eu estou especificando, eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou colocar uma função aqui, min, que pega o mínimo de alguma coisa. O que é o mínimo que eu quero? Da tabela vendas, certo? Da coluna data. Tá vendo aqui? Vendas, coluna data. Apertei com o mouse, só estou mostrando para vocês com o mouse, mas eu vou fazer de maneira diferente. Fechei o parênteses do min. Então, qual vai ser o meu start date do calendar? Vai ser a menor data que eu encontrar em vendas. Ok? E para não fugir do padrão, tá? Eu vou pegar aqui, vou mudar e vou colocar aqui max da tabela. Só escrever o nome da coluna, ó, data. Ele já traz aqui pra gente, tá vendo? Cliquei aqui, ele já vou fechar o parênteses do max, apertar o shift aqui para vocês verem que aqui a gente está trabalhando com os parâmetros dentro do calendar e a função abrindo e fechando aqui, ok, gente? Deu ok, enter, tá? Ele já criou aqui pra gente, ó. Se vocês olharem bem, ele já criou. Ah, Alessandro, o que ele criou para você? Ele criou do primeiro dia que eu te encontro lá até o último dia que eu encontro aqui. A diferença, nós agora só temos 457 linhas. Amanhã, com a tua carga de dados, se você tiver novas vendas sendo carregadas todos os dias ou novas vendas sendo carregadas mês a mês, depende da periodicidade da sua carga, ele vai automaticamente atualizar o DIN date. Ele vai automaticamente atualizar o período da DIN date. Então aqui, esse tipo de função já vai te ajudar
a você evitar que tenha que fazer manutenções manuais dentro da tua Date, ok? Agora vamos melhorar ela mais ainda aí. Existe uma função chamada add. Deixa eu botar aqui um return aqui, porque é uma função que tem que ter um return, ok? Shift Enter, add columns. Ele até apareceu ali que é a primeira, tá? Vamos lá. O que eu estou fazendo agora aqui? Eu vou inserir mais uma coluna dentro do meu retorno. Então aqui, ó, vírgula, ok? Shift Enter novamente. Eu estou dentro de add columns agora, ok? Isso, eu estou dentro de add columns. Deixa eu só ver aqui, Enter, isso. Isso aí, deixa eu só fechar aqui o parênteses. Botar meu segundo campo. Qual vai ser o meu segundo campo? Eu já copiei e colei aqui para a gente não perder muito tempo, tá bom? Com digitação. Vamos lá. Boto aqui, vírgula. O que a gente faz aqui? A primeira coluna, ela tá com a data do calendário, início e fim, e a segunda coluna é o teu ano. Dá um enter aqui, ok? Ó, returning, blá. Ah, tá, ele deu uma vacilada aqui, calma aí. Returning. Calendário. Eu acho que tá certinho o que tá acontecendo aqui. Deixa eu tirar esse return aqui. Ok. Vamos lá. Vai dizer isso, desculpa, eu botei o return errado ali, gente. Não precisava do return ainda. Bom, aqui eu já coloquei, tá vendo? Inseri o ano. E se eu quiser criar mais um campo, vou continuar aqui. Lembre-se que esse parênteses aqui é do add columns. Coloco uma vírgula. Tá? Shift Enter. Agora eu vou botar mês. Só para facilitar, tá, gente? Que eu copiei e colei aqui, mas agora eu vou fazer direto para vocês entenderem, ó. Vírgula month. Fecho parênteses, fecho aspas, month. Ok? A função de qual campo? Do campo date. Ok? Aqui, ó. Campo date. Abro chaves e fecho chaves. Fecho aqui. Ok? Dou Enter. Quando eu dou Enter, ele já montou pra gente. Então, como é que funciona? Agora a gente tem mais informações da nossa tabela. Vou colocar mais coisas aqui, tá bom? Vamos lá. Coisas que são relevantes, que a gente pode precisar, tá bom? Então, continuando aqui, como é que a gente está agora na próxima coluna, eu vou colocar a quantidade de dias do mês, ok? Quantidade de dias do mês aspas, quantidade dias do mês, fecho aspas, vírgula, e agora a função que eu quero colocar lá. A função que eu vou usar aqui chama-se dateDiff, que ele calcula a diferença de data, tá? Vou fechar o parênteses aqui, que a gente vai precisar fechar lá na frente, então eu já fechei antes. Quais são os parâmetros que eu uso para ele? Data 1, data 2 e intervalo, ok? Como é que eu vou passar a data 1? Pela função date, abre e fecha parênteses, eu vou colocar quais são os parâmetros. Ano de date, fechei aqui, depois, vírgula, mês de date, ok? E depois, número 1 como o primeiro dia do mês, ok? Então, vamos para o segundo intervalo, vírgula, segunda data da nossa função, que ele retorna números de unidades entre duas datas. Então, a primeira data vai ser sempre o primeiro dia do mês, a última data vai ser sempre o último dia do mês. Como é que eu pego o último dia do mês? Existe uma função chamada EOMonth, que automaticamente ele pega o último dia do mês do campo date, ok? Coloquei lá o campo date. E aí, venho para cá, vírgula. Agora eu estou fazendo o intervalo que eu quero que apareça. O intervalo pode ser em dias, pode ser em hora, minuto, o que você interessa. Nesse caso, a gente quer em dias. Vou botar aqui o intervalo em dias, ok? Dou day. O que vai acontecer aqui? Ele vai te retornar a função em si. Ok? Vamos lá aqui. Off date. O que está dando erro aqui? Parameters. Ok. A EOMonth tem um segundo parâmetro que é a quantidade de meses que a gente sempre põe como 0 aqui, tá bom? Para a gente calcular o último dia do mês corrente, ok?
dei o Enter aqui, ele trouxe. O que está faltando aqui? Sempre tem que colocar nessa funçãozinha aqui, nesse cálculo em si, o mais um, que é para ele te dizer a quantidade de dias, certinho, tá bom? Então aqui todo mês 1 ele vai trazer como 31, certinho, e no caso aqui, quando ele pegou um mês que só tinham 30 dias, ele pegou certinho também e mostrou 30, ok? Então aqui eu tenho a quantidade de dias dos meses, caso eu queira saber. Vírgula, passando para o próximo ponto, Shift Enter, não pode dar Enter igual eu fiz. Vamos lá aparecer o ano-mês. O que é o ano-mês? A gente quer que mostre a parte, o ano e o mês junto, tá? Por uma questão de demonstração da tua informação dentro da tela, ok? Dentro dos teus relatórios. A gente vai usar aqui a função int, que é para transformar um inteiro. Fechei ele. E venho aqui, vou usar um format, que é uma função muito utilizada, tá, gente? Através do campo date, vírgula, ok? Como é que eu vou usar o formato? y, que quer dizer que eu estou trazendo o ano daquela data do formato e mês, ok? O que eu estou fazendo aqui? Fechei o parêntese. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou formatando a data em 2021, por exemplo, mês 01, ok? Só que ao invés de estar isso como texto para você, eu estou trazendo como inteiro. O tipo que vai ser entendido vai ser o tipo inteiro, tá vendo? Basicamente isso aqui que ele fez. Aí vem aqui, ó, vírgula, vou criar um outro aqui. Ano, mês, descrição. O que seria esse ano, mês, descrição? Ó, a mesma função que eu tinha feito aqui. Olha o que eu estou fazendo, gente. Ó, a gente deixar de fazer alguma coisa, ou deixar de usar uma função, a gente já muda bastante o que a gente quer, tá? Aqui a gente tem, como é que a gente faz para aparecer a descrição? traço mês. Deixa eu ajeitar aqui, que né, não ficou legal. Descrição, ok? Em cima dessa formatação aqui, Alessandro, como é que eu encontro essas formatações? Gente, Google, tem que procurar essas formatações, não dá para saber todas de cabeça. São bem intuitivas. M de mês, year, Q de trimestre, no caso em inglês é quarter, então ele é Q, né? A letra Q. 3 letras quer dizer que ele vai te trazer o nome reduzido, 4 letras vai trazer completo, e assim por diante. Vamos lá. Aqui, ó, mês, ó. Vou dar outro exemplo para vocês, como é, por exemplo, o dia. Ó, o dia que é importante, né? A gente não pegou o dia ainda, ó. Dia, ok? Dia. Dia, a gente vai pegar a função day, se ela é minúsculo, tá vendo? Não tem problema, aperto o tab e coloco o que aqui? O campo date. Dou o tab, fecho aqui, enter, pronto. Eu já tenho o dia. Deixa eu mostrar uma coisa do reduzido que eu falei para vocês ainda há pouco. O nome do dia, por exemplo, né? Eu posso ter aqui, eu tenho o dia, agora eu vou mostrar o nome do dia. Vou copiar e colar aqui, só para ficar mais rápido. Nome do dia. Só que ao invés de eu te mostrar aqui o day da data, eu vou te mostrar o date com o formato. Aqui, ó, vou pegar aqui, ok? Ó, com o formato. Só que o que eu quero trazer aqui agora? Antes eu trouxe ano e mês. Então agora eu quero trazer só o quê? Só o dia. Ó, nome do dia, 4 vezes a letra D. Ele já trouxe o nome do dia para você. Se eu tirar a vírgula aqui, que está errado, ok? Tá vendo? Já trouxe o nome do dia para você. Se eu quiser ele reduzido, Alessandro, eu venho aqui, vou colocar um outro campo, vou botar aqui reduzido, ok? Vou mostrar uma coisinha para vocês que é bem simples, só mudou aqui. Aqui eu tinha 4 no parâmetro, agora eu vou botar 3 letras D. Poderia fazer isso com mês, tá bom? Também. E ele vai me trazer o quê? Ele reduzido. Alessandro, posso fazer com mês? Pode. Ó, vírgula. Ó, vou botar aqui mês. Vamos mudar tudo aqui. Vamos criar mais 2 campos, tá? Bem rápido, tá vendo? Ó? Só que qual é a letra que a gente usa para o mês? 1, 2, 3, 4. M de mês. Ou mês reduzido. 1, 2, 3. Ok? Dei o Enter. Olha o que aconteceu. Já criou pra gente. Outubro ou reduzido. Então, gente, tá aí a forma de você conseguir criar novas colunas com mais qualidade, mais informação para a gente utilizar depois para a tua tabela de dimensão. Terminei aqui, tá? Por hoje a gente terminou.
depois de terminar a tabela, é só pegar, fazer a associação entre, né, o relacionamento entre as duas tabelas, de um para muitos, né, e brincar aqui à vontade de trabalhar com ele. Deixa eu botar aqui, date, né, já estava correto, né, e de novo eu continuo brincando aqui sem problema nenhum. E agora a gente tem a nossa tabela calendário. Se eu pegar aqui, criar um novo slicer pra gente, né, um novo segmentação de dados e colocar um ano, né, você vai ver que a gente não tem mais aquele monte de ano como tinha anteriormente nos outros exemplos. A gente só tem o que? A definição que foi feita lá no nosso calendar com min e com max, ok? Bom, vou terminar aqui a aula deixando o código para vocês verem e obrigado, até a próxima e nos vemos aí. Não esqueça de dar, por favor, o like, por favor. Não esqueça, por favor, de fazer a inscrição no nosso canal e também divulgar o nosso conteúdo para o pessoal que você conhece aí que quer aprender Power BI. Um abraço, até a próxima, gente.